Marina, por favor, vem aqui. Eu conheci a Marina no dia 1º de maio, conheci assim pessoalmente, né? Ela estava aqui no hotel em Pinheiros, e nós viemos para o culto de oração, e depois eu fui lá com o pastor Hernandes, e tomamos um café junto, passamos umas 2h30 conversando, e o pastor Hernandes fazendo cada pergunta para ela, difícil, e ela respondeu todas com a gentileza. Ela parece aquelas bonequinhas de loja de cristal. Tem que orar muito por ela, né? Nessa jornada que ela tem aí, que Deus possa sustentá-la. E é um privilégio tê-la aqui, tá, querida? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui. E quero agradecer de um modo especial ao pastor reverendo Arival Dias. Quero também agradecer à irmã Adriana, presidente da SAF, da Sociedade Auxiliadora Feminina. Pedir a Deus que abençoe a todas nós e a todos aqueles que estão conosco. Eu estou aqui acompanhada da nossa irmã Alessandra, do Zé Gustavo, que é meu companheiro de jornada, junto com a Alessandra na Rede Sustentabilidade. Ambos são candidatos, ele é federal e ela é estadual. O Tássios, que é da coordenação executiva da Rede Nacional da Rede. E também o Lourenço Bustani, que é um dos coordenadores da campanha. Quero agradecer de um modo especial a oportunidade de me dirigir aos irmãos, agradecer àqueles que já estão orando, pedir para aqueles que ainda não começaram, poder começar a partir de hoje. Temos uma grande jornada. Antes de iniciar, eu não vou aqui fazer um testemunho, mas só falar um pouco para vocês, né, como foi que começou essa história. Eu costumo dizer que eu era um vaso quebrado, pelo qual Deus pagou preço dobrado, com pagamento adiantado, para receber o vaso 35 anos depois. Vaso quebrado, preço dobrado, pagamento adiantado. Porque tudo o que aconteceu na minha vida, eu sempre digo que eu creio que foi a mão bondosa do nosso Deus. Eu sou de formação inicialmente católica. A minha avózinha era católica praticante, lá no meio da floresta, nasci lá e me criei até os 16 anos, e foi com ela que eu aprendi os rudimentos do cristianismo. Minha avó me deu toda a noção da Bíblia. Ela tinha um catecismo que não tinha uma palavra escrita, porque ela era analfabeta. Era um catecismo feito com ilustrações da Capela Sistina, com obras clássicas muito importantes, que só muito depois eu fui entender quem eram os artistas plásticos por trás daquela obra. Mas tinha do Gênesis ao Apocalipse em ilustração. E a minha avó sentava comigo e mostrava pelas figuras, não é? Como Deus criou o mundo, como foi Adão e Eva, a expulsão do paraíso, tudo até chegar no Apocalipse. Né? E lá no meio da floresta eu fui assim alfabetizada pela minha avó na fé cristã. E, enfim, quase fui freira, e para encurtar a história, em 96 eu me converti à fé cristã evangélica, e até, graças a Deus, não é? Naquele momento eu tinha, sim, um coração convertido, e eu digo que aquela foi a minha segunda conversão. Foi a minha segunda conversão. Então, só queria compartilhar com os irmãos. Tenho muito respeito e carinho pelos meus irmãos católicos, e muitos deles me respeitam na minha segunda conversão à fé cristã evangélica. Eu congrego na Assembleia de Deus da L2, lá em Brasília, do pastor Adma Daniel. E lá no Acre, na Assembleia de Deus do pastor Luiz Gonzaga. Mas eu tenho que congregar de forma itinerante, porque cada dia estou num estado.
E sempre eu procuro ir nas igrejas ou acompanho pela internet o culto da minha igreja. Bem, eu queria, já que o pastor falou que eu podia falar também um pouco da palavra e depois alguma coisa dos projetos, eu queria muito rapidamente compartilhar, né, com vocês algumas coisas que eu acho que é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo, à luz da palavra de Deus, né? Eu enfrentei muitas dificuldades na minha vida e essas dificuldades, em vez de elas me tornarem uma pessoa triste e amargurada, parece que elas me ajudaram, me fortaleceram muito. Eu tive 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, uma contaminação por metais pesados e perdi a minha mãe aos 14 anos. Sou filha, enfim, a terceira filha, mas somos 8 vivos, morreram 3. E quando minha mãe morreu, eu tive que ajudar meu pai a cuidar dos meus irmãos no meio da floresta. Só que chegou um momento que eu adoeci, não pude mais trabalhar, fiquei mais de 1 ano sem poder trabalhar. E eu alimentava um sonho de ser freira. Então eu queria ser freira, queria ser freira. Toda vez que eu dizia que eu queria ser freira, minha avó dizia, mas minha filha freira não pode ser analfabeta. E foi assim que, quando eu vi que eu não conseguia mais trabalhar, eu pensei, bem, agora eu vou pedir para o meu pai para ir para a cidade, para cuidar da minha saúde, estudar porque eu quero ser freira. E eu nunca me esqueço que eu fiquei 1 mês inteiro. Os católicos falam rezando, nós falamos orando. Eu fiquei 1 mês inteiro rezando, todo dia, pedindo a Deus que o meu pai deixasse eu ir. Meu pai, eu perdi, vão fazer 6 meses amanhã. É uma pessoa muito especial na minha vida. E eu nunca me esqueço como foi isso, né? Porque nós estávamos fazendo o chiqueiro de um porco. E meu pai estava com um martelo, pregando as madeiras. E eu segurando assim um potinho de plástico, de uma garrafa cortada no meio com pregos. Bem magrinha, bem doentinha. E eu me enchi de coragem e falei assim, papai, eu queria que o senhor deixasse eu ir para a rua, para eu cuidar da minha saúde e estudar, porque eu quero ser freira. Ele já sabia desse meu sonho. E ele parou assim, com um prego na mão, outro na boca, e um martelo assim, parado no ar. Fiquem tranquilos que ele não jogou o martelo em mim. E ele olhou para mim e falou assim, você quer ir agora ou quer ir daqui a 1 semana, quando a gente vender a borracha e você levar algum dinheirinho? Eu não acreditava que meu pai estava deixando. Então, tinha uma moita assim, hoje essa moita é uma árvore bem grande, eu me ajoelhei, agradeci a Deus e 1 semana depois eu peguei as minhas roupinhas, botei dentro de um saco de açúcar, bem alvinho que a minha avó tinha lavado com muito esmero, e botei esse saquinho assim nas costas e entrei num ônibus que passava 1 vez por semana numa estrada de barro, que demorava bastante para chegar em Rio Branco. Era mais ou menos umas 6 horas da tarde quando o ônibus passou. Eu desci a barranca e não olhei para trás. E segurei o choro, como eu estou fazendo agora, porque como eu era uma menina jovem, uma adolescente com 16 anos, se eu entrasse naquele ônibus chorando com aquele saco nas costas, todas as demais pessoas que moravam naquele trecho e que estavam indo igualmente naquele ônibus, e muitas que conheciam a minha família, eles iam pensar que eu estava sendo expulsa de casa. E, geralmente, quando uma menina era expulsa de casa naquela época, é porque tinha, enfim, concebido sem estar casada. E eu não queria que ninguém pensasse isso a meu respeito, porque poderia ser motivo de vergonha para o meu pai.
Então eu engoli o choro, mas quando ficou bem escuro, eu colei assim o rosto na cortina cheia de poeira daquele ônibus, e eu acho que eu chorei quase que a viagem inteira. Mas aquele gesto do meu pai fez uma diferença muito grande na minha vida e na vida da nossa família. Porque meu pai era um homem muito simples, mas com um coração maravilhoso. Porque quando meu avô soube que ele tinha deixado eu ir para a cidade, naquela semana, meu avô, que era um cearense desses, bem... Ele foi tomar satisfação com meu pai, dizer que meu pai era um irresponsável, que não poderia deixar eu ir. E meu pai só respondia para ele: ela quer ir, meu padrinho, o que eu posso fazer? E ele ralhava, brigava mais com meu pai, e o meu pai repetiu isso por 3 vezes. Ela quer ir, meu padrinho, o que eu posso fazer? Na 3ª vez, meu avô saiu de costas e disse: se a mãe dela fosse viva, nunca deixaria essa menina ir, porque você vai ver o estudo que ela foi fazer. Daqui a pouco ela vai voltar, com o bucho no pé da goela. Foram essas palavras que ele falou, né? E você vai ver qual foi o estudo que ela foi fazer. E naquele momento, ouvindo aquilo, e meu pai sustentando o meu sonho, eu, diante de Deus, botei no meu coração: meu pai nunca irá se envergonhar de mim. Para a glória de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né, compartilhando aqui com vocês, a palavra de Deus, que diz que Deus não quer absolutamente nada que atrapalhe o nosso sonho. Mas tem muita gente que não pode realizar o seu sonho. Tem muita gente que não consegue passar pela porta, porque não tem acesso. E o nosso sonho é que todas as pessoas possam ter acesso passando pela porta. Eu tive uma pequena fresta, por essa fresta eu passei. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que todos possam passar pela porta. Mesmo que seja a porta estreita, porque larga é aquela que leva ao caminho da perdição, mas é porta. Então, eu gosto muito de Provérbios 31, quando ele diz: abre a tua boca a favor do pobre, do necessitado. Abre a tua boca e julga retamente. É um imperativo. É um imperativo. E muitas vezes a gente não atenta para esse imperativo. E eu, quando me converti, eu comecei a perceber, né, o quanto existe coerência na palavra de Deus. Porque se de um lado, em Provérbios é dito assim, eu posso encontrar isso concretamente na vida de um grande homem, quando ele é coroado rei. Um dos reis mais importantes, não é, de toda a Bíblia, que tinha um pai que teve que enfrentar algumas dificuldades, e enfrentar um gigante com uma funda, que foi seu pai Davi. Mas Salomão, se a gente for parar para pensar, era quase que um menino mimado, né? Muito mimado. Tinha tudo. E muito inteligente. E ele era tão delicado que o pai dele disse: esse menino não vai conseguir fazer esse templo coisa nenhuma. E deixou o templo praticamente pronto para que ele pudesse fazer o templo. Deixou, acho que é uma das primeiras maquetes do mundo, é o templo que Davi deixou pronto para Salomão. Mas tem um momento em que, quando ele assume como rei, essa palavra do livro de Provérbios, ela acontece na prática. Que é quando aquelas 2 mulheres, prostitutas, em função da morte do filho de uma delas, todos aqui conhecem o texto bíblico, troca o filho e cria-se uma confusão, porque uma dizia o filho é seu morto e a outra dizia que não, que era o vivo. E aquele rei que havia assumido com tanta pompa, com tanta circunstância,
um dos homens mais importantes, mais sábios, mais rico, ele faz um grande julgamento que o consagra na história e que consagra na filosofia, no direito, como um dos maiores trilemas já criados para resolver um dilema. Certo? Que é o julgamento dessas duas mulheres. O julgamento que consagrou Salomão como o homem mais sábio e que é referência como símbolo de sabedoria, poderia ter sido o julgamento de um príncipe, poderia ser o julgamento de um grande fazendeiro, poderia ter sido o julgamento de alguém muito importante da sua guarda, poderia ser o julgamento, enfim, de um despojo que não estava sendo dividido adequadamente entre quem o estava disputando. Mas olha só, o texto diz que a gente deve falar a favor do pobre, do necessitado, do oprimido. E isso se concretiza, porque aquelas mulheres chegam para ser julgadas. Elas eram mulheres já era difícil. Nós estamos aqui num grupo de mulheres. Não tinham voz, não tinham vez, não tinham praticamente direitos, se não fossem as filhas de Zelofeade, que entraram com aquela questão também para Moisés, que vocês conhecem. Né? O pessoal pensa que o feminismo surgiu agora, a luta das mulheres. Não, as filhas de Zelofeade foram lá e disseram, nós temos direito à herança também. Né? Mas aquelas mulheres não tinham direitos. E mais ainda, eram pobres. E mais ainda, eram prostitutas. Então, tinham todos os atributos que faziam com que elas não tivessem acesso a nada, a nenhum direito. E, de repente, o grande rei, o homem sábio, o filho mimado do rei Davi, ele faz esse julgamento. Porque Deus não é incoerente. Se ele diz que nós temos que falar a favor do pobre, do necessitado, do oprimido, é isso que ele faz acontecer do ponto de vista da prática. E é por isso que eu posso dizer também que esse mesmo Deus intercedeu a meu favor, a favor de muitas de nós e de todas as pessoas em situações de dificuldade, porque, como ele mesmo diz, temos essas coisas, porém, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. E toda vez que a gente quer ser alguma coisa, a gente tem que lembrar, não é? Que o que agrada mesmo a Deus são os vasos de barro. E quanto mais a gente desce, mais ele sobe na nossa vida. Eu creio nisso. E é por isso que a gente não deve se impressionar com a força. Porque ele mesmo diz, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. E o Espírito de Deus é suave, não é? Deus não estava na tempestade, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Ele estava na voz suave, na brisa suave. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. É por isso que para derrotar o gigante Davi, o gigante Golias, não podia ser um gigante equivalente. Porque senão ele ia achar que a glória era dele. Tinha que ser o menino Davi. É por isso que ele não usou as armas de Saul, não usou a espada, não usou a armadura, não usou nada. Foi como ele era, com as suas 5 pedrinhas. Um menino precavido, porque ele só precisou de uma. Só precisou de uma. E a gente acha isso muito, muito, muito bonito. Quando a gente lê, a gente se emociona, a gente vê o poder de Deus. A gente gosta quando a gente lê, não é? Quando sou fraco, então sou forte. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A gente gosta disso. Mas como de fato a gente é fraco, tudo que a gente quer é um forte. Tudo que a gente quer é um forte, não é? E eu fui aprendendo aos poucos, não é, de que
Deus se agrada mesmo é da nossa fraqueza. Ele gosta da fortaleza da nossa fé, da fortaleza do nosso caráter, gosta da fortaleza da nossa perseverança, gosta da fortaleza do nosso amor, gosta, mas quanto mais nós temos esses atributos, mais nós ficamos pequenos. E quanto mais a gente adquire esses atributos, mais a gente se aproxima daquele que, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele de quem, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E o lava-pés nada mais é do que isso. Então, meus irmãos, quando eu olho para Deus, e depois que eu me converti à fé cristã evangélica, dizem que quando a gente é carpinteiro, tudo que a gente vê é prego e martelo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu já vou encerrar por aqui, porque eu gosto de falar dessas coisas. Eu sou missionária da Igreja Assembleia de Deus, da Missão, a única igreja da Missão que consagrou mulheres pastoras é a minha lá de Brasília. Meu pastor, antes de morrer, pastor Sóstenes Apolo, um homem muito respeitado, muito sábio. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu fui aprendendo muitas coisas. Uma delas foi sobre justiça social. Isso é um tema que me interessa. E eu descobri que a renda mínima não foi uma invenção do Suplicy, como muita gente pensa. E nem dos economistas clássicos. Foi de Moisés. Quando tu cegares a tua messe, não cega os cantos. Deixa um pouquinho para o pobre e para o necessitado. Quando tu colheres a tua vinha, não colhe tudo, deixa um pouquinho para os pobres e os necessitados. Quando tu colheres a tua oliveira, não balance 2 vezes. Deixa um pouco para o pobre, para a viúva, para o necessitado. Isso é a renda mínima de Deus daquela época. E foi graças a isso que a nossa irmã Ruth conseguiu ir atrás do seu remidor Boaz. Porque ela sabia que tinha o direito de pegar as espigas que iam caindo atrás e que não poderia juntar. Uma outra coisa que eu aprendi também, isso sobre renda mínima. Renda mínima na Bíblia, é engraçado, né? Eu aprendi também sobre segurança no trabalho. Eu não sou de decorar o capítulo e o versículo, mas diz, eu não sei se é no Levítico, no Deuteronômio, mas é por aí, que quando a gente fosse fazer uma casa, deveria fazer um parapeito para que não acontecesse nenhum acidente. Isso é a ideia de segurança no trabalho. E quando tu for fazer fogo em alguma coisa, tu faz um acero para que o fogo não se alastre. Olha aí o cuidado com as queimadas, a proteção do meio ambiente. Quando tu conquistares uma terra, não derrube o bosque com o seu arvoredo. Era preciso deixar uma parte, inclusive a margem do rio, para que não tivesse erosão, né? Eu fui aprendendo muitas coisas sobre meio ambiente aqui. E uma coisa que eu aprendi muito também aqui foi como o nosso Deus leva a sério a sua palavra, porque ele diz, eu sou um Deus que não faço acepção de pessoas. E ele não fez acepção daquelas mulheres prostitutas. E o grande rei Salomão fez o seu julgamento como o primeiro julgamento, e por isso ele entrou para a história como o homem mais sábio, naquele julgamento histórico, memorável. E no apóstolo Paulo faz a finalização disso de uma forma maravilhosa. E nisso não há judeu nem grego, não há servo nem senhor, não há homem nem mulher. Ele usa um termo mais, na minha tradução, não há macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. Não faz acepção de pessoas. E quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, Ele não tem a sua imagem de primeira ordem
no homem e de segunda ordem na mulher. Ele diz, macho e fêmea os criou, a sua imagem e semelhança os criou. É tudo. A semelhança é igual para o homem e para a mulher. E esse Deus que não faz acepção de pessoas tem uma estratégia maravilhosa de se revelar a nós. E se revelou às mulheres de forma maravilhosa. Na Bíblia, com mulheres fortíssimas, ainda que poucas. Ruth, Jael, Débora, Sara, Miriam, Maria. Tantas mulheres fortes. Ana. E eu sei que aqui está cheio delas. E algumas que são anônimas, como aquelas que derrubou a Amor, não foi uma Amor na cabeça do... Como era o nome do rei? Que caiu lá. Fez um serviço para dar a vitória para o seu povo de forma completamente anônima. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E esse Deus que não faz acepção de pessoas, que quer ver a gente em um mundo que seja bom, socialmente justo, que seja economicamente próspero. Deus gosta da prosperidade. Que seja um mundo ambientalmente sustentável. Isso não está na Bíblia desse jeito, mas aqueles trechos todos de não matar o passarinho com a mãe, de não tocar fogo, de não... É tudo a preocupação com a sustentabilidade. Não é? Ele quer que o mundo seja ambientalmente sustentável. Mas, se alguém tem dúvida disso, quando a gente lê no Gênesis 2, 15, ele diz, e Deus colocou o homem num jardim para cultivar e guardar. Olha que coisa maravilhosa. Se você vai cultivar, você tem que guardar, você tem que cuidar, use com sabedoria. E uma outra coisa que ele disse, preocupado com a justiça social, não seja rico demais, para não esquecer de Deus. Não seja pobre demais, para também não transgredir e envergonhar a Deus. Deus gosta do equilíbrio. E talvez tudo que esteja faltando hoje é equilíbrio. Uns têm de mais, outros de menos. Vocês sabiam que 1% dos mais ricos do Brasil conseguem ter 48% de toda a riqueza? 48% de toda a riqueza do Brasil. E que a metade da população mais pobre tem apenas 3% da riqueza do Brasil. Com certeza, esse equilíbrio não está compatível com aquele mandamento. Não seja rico demais e nem pobre demais. Tem muita gente aí que transgride porque precisa, às vezes, de um pão para comer. Não é? É muito difícil a gente equilibrar esses valores. Enfim, mas é isso que Deus quer. Que a gente os equilibre na nossa vida. Não é? Como profissionais liberais, como pessoas que têm um ministério, que se dedica 100% a Deus, como empresários, como acadêmicos, aonde quer que a gente esteja. E talvez um dos lugares mais difíceis, e eu sei que vocês já devem estar pensando nisso, e eu concluo para a gente fazer as perguntas, é na política. Como compatibilizar isso tudo na política? Mas nós descobrimos que a Bíblia também, e tem gente que às vezes não gosta da política, e eu sou muito cuidadosa, né, para não fazer do palanque um púlpito, nem do púlpito um palanque. Mas, se a gente olha para a Bíblia, grandes políticos ali, não é? Moisés foi um grande político e um grande homem de Deus. Davi, um grande político, um grande homem de Deus. Salomão, um grande político, um grande homem de Deus. E até muitos profetas, que ainda que não tivessem uma função, ele tinha a função de admoestar os reis, e talvez eles fossem os mais políticos, e que passaram por situações muito difíceis, não é? Como Jeremias, como Isaías, como tanta gente. Não é? Isaías diz, e do louco nunca mais se dirá que é generoso, e do avarento nunca mais se dirá que é magnânimo. Ele não estava dizendo isso para um colega de trabalho, não.
Ele estava dizendo isso era para reis. Precisava ter muita coragem para dizer uma coisa dessa. Mas eles diziam. E por isso fizeram uma diferença, deixaram uma régua. Não é? O rei não pode multiplicar muito para si cavalos, mulheres, riquezas, ouro. Não é? E Samuel diz isso muito claramente. Não é? Para o povo, quando eles decidem que querem ter um rei. Tinha uma régua. Se você quer servir na política, então você vai ter que ser o servo de todos. E não poderá multiplicar, por meio da política, patrimônio para você. Se a gente for ler, é assim que está ali. Não é? Esse é o mandamento do rei. E ele ainda disse, ó, isso tem que ficar pregado em tudo quanto é canto, bem claro. Certo? Então, esses princípios nos ajudam a ter uma vida íntegra, aonde quer que a gente esteja. E Deus é tão bom que Ele tem uma cesta básica do seu amor para todas as pessoas. Porque ética, saúde, prosperidade, enfim, um caráter bom, é um presente de Deus para todas as pessoas, em todas as culturas. E é por isso que a gente, às vezes, encontra pessoas que não têm nenhuma fé, nenhuma religião, e que têm esses atributos até maiores do que muitas pessoas que ficam arrotando sua fé. Porque é a generosidade de Deus que dá para todas as suas criaturas uma generosa cesta básica de princípios e valores que atravessam a vida de todas as pessoas. E é por isso que esse mundo, mesmo caído, continua de pé, graças a esse Espírito generoso de Deus, que quer se revelar em tudo que somos, em tudo que fazemos, em tudo que pode glorificar o seu nome. E eu quero terminar oferecendo para vocês uma poesia em oração para todas as mulheres que estão aqui. Nesse momento difícil que o nosso país atravessa, eu sempre me consolo com essa oração que eu fiz e que generosamente comigo mesmo eu chamo de poesia. Porque é preciso que a gente tenha a noção de que a gente é pó. E quando a gente adquire essa noção de que somos pó, o oleiro tem liberdade para trabalhar. Porque viemos do pó. Precisamos da água para nos tornar massa. Porque viemos do pó, precisamos do oleiro para nos fazer vaso. Porque viemos do pó, precisamos do fogo para adquirir firmeza. Porque viemos do pó, precisamos do sopro para ter um espírito. Porque viemos do pó, precisamos do verbo mais do que do pão. Porque viemos do pó, precisamos da cruz para ligar céu e chão. Quando estivermos no pó, levanta-nos por tua mão. Que Deus possa levantar cada um de nós e o Brasil pela sua mão. E que o oleiro possa fazer da gente um vaso de honra para a glória do seu próprio nome.